Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, estou muito alegre de estar aqui nessa noite, adorando o nome do Senhor. Quero agradecer a Deus por tudo que o Senhor Deus já tem feito a esse lugar. Se o culto acabasse exato momento agora, o Senhor Deus tinha falado comigo já. Ele já falou com você nessa noite. Glória a Deus. E eu tenho a certeza que Ele tem mais para fazer com as nossas vidas. Louvado seja Deus. Quero externar o meu agradecimento primeiramente a Deus e a todos os obreiros dessa igreja, o irmão Hernandes que eu conheci. Louvado seja Deus, a sua esposa, quando eu conheci ainda não tinha nascido primogênito, mas que Deus a abençoe grandiosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu trago saudação do meu pastor presidente, o pastor Samuel Procópio, a qual sou um dos pastores auxiliares naquela igreja. Está também nos acompanhando o evangelista Janson, que está ali, veio aqui nos prestigiar e ouvir uma palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu não quero fugir do tema que Deus tem colocado no nosso coração dentro dessa mensagem. Então abra a sua Bíblia, você que trouxe, livro do profeta maior Ezequiel, capítulo de número 37, louvado seja Deus. Grande é o nome do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 37, verso de número 9, é o que nós estaremos lendo nessa noite. Louvado seja Deus. Grande é o nome do Senhor Jesus Cristo. É mais um rebanho que o Senhor Deus assim nos permite de estar conhecendo. Já passei por diversas vezes aqui, mas nunca tive a oportunidade de estar aqui. E eu acredito que será uma de muitas vezes que nós voltaremos para adorar a Deus, para ouvir a palavra do Senhor dentro desse lugar. Louvado seja Deus. Capítulo 37, verso de número 9. Louvado seja Deus. Quem encontrou, repita comigo assim: eu leio a Bíblia. Eu leio a Bíblia. Quem encontrou, diga assim: eu leio também. Olha aí que coisa linda. Todo mundo lê a Bíblia, né? Louvado seja Deus. Capítulo 37, verso de número 9. É somente esse versículo e o Senhor Deus, Ele há de colocar em nossos corações a direção que Ele já tem dado a mim neste dia de hoje. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? Diz assim o texto sagrado: então Ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Eu vou ler novamente. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Amém? Pode tomar o seu assento, louvando a Deus. Grande é o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Deus, nessa noite de hoje, Ele tem uma palavra para as nossas vidas, baseada em tudo isso que já foi dito aqui nessa noite, de tudo que foi pregado, de tudo que foi louvado. Nós vamos entender algumas coisas. Quando nós lemos o livro do profeta Ezequiel, precisamos compreender algumas coisas que estavam acontecendo aqui. E uma delas era que o profeta Ezequiel estava profetizando palavras para a nação de Israel. Essa nação foi escolhida por Deus para levar o nome do Senhor. Uma vez que Deus levantou essa nação agora toma o seu descuido de tomar outras direções e vão parar dentro de um cativeiro. Ezequiel era filho de um sacerdote, não era a sua função ser um profeta, mas a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus chama esse homem para o ministério profético. Qual era a direção de Ezequiel? Era dizer para aquela nação que eles precisavam tomar direção e voltar para onde Deus assim tinha o designado. Todas as vezes que um homem ou uma mulher erram os caminhos do Senhor, há necessidade de Deus levantar homens e mulheres, profetisas e profetas, para direcionar esse povo, voltar aos caminhos que eles tinham errado. Ora, vista que nós lemos aqui, que Deus leva Ezequiel para o meio de um vale, e conhecido como vale de ossos sequíssimo. Não é seco, é sequíssimo. É um sinal de que a sinal de Israel estava no último estágio aonde Deus estava olhando. Mas quando Deus começa a observar tudo o que estava acontecendo,
havia uma promessa de Deus sobre aquela nação, havia uma direção de Deus sobre aquela nação. Por mais que aquela nação estava dentro do vale, dentro do exílio, do cativeiro, Deus tinha uma promessa de trazer novamente essa nação para o local de estado normal, que era o lugar de Israel. É só você observar e ver que Ageu vai complementar essas palavras dizendo que a glória da última casa seria maior do que foi a primeira. Uma vez que ela tinha sido destruída, uma vez que ela tinha sido assolada, Deus estava agora dizendo, eu não sei qual é a condição de Israel nesse momento, mas Deus estava dizendo, eu tenho um propósito de levantar novamente essa nação, de trazer ao seu estado normal e manifestar a minha glória. Eu preciso que você entenda algo da parte do Senhor. Eu não sei em que estado você se encontra, mas de repente você entrou aqui e baseado no tema dessa campanha, desse culto que está sendo dito, Deus está dizendo, eu quero trazer novamente o estado de glória para a sua vida, o estado de glória para a sua casa. Ele estava dizendo, a glória da última casa será maior do que foi a primeira. Eu não sei se na metade do caminho ela foi destruída, mas Deus estava dizendo, eu vim trazer novamente aquilo que Deus tem de propósito para a nação de Israel. Quando nós lemos o versículo 9, nós vamos entender algo que nos chamou muito a atenção. Às vezes nós lemos a Bíblia Sagrada e não conseguimos compreender o que é que Deus está dizendo. Às vezes não temos discernimento correto do que Deus está ministrando. Mas nós observamos o que Deus estava dizendo. Então disse-me, profetiza, ó filho do homem, profetiza aos 4 ventos, para que venham e tragam vida ao que estava morto. Se eu parasse para meditar aqui, eu ia falar de costume, como sempre falo, aos 4 cantos e não aos 4 ventos. E quando nós vamos pesquisar um pouquinho, falando sobre o costume dos hebreus, judeus, eles tinham por reverência entender que o povo, eles tinham o entendimento dele, que todos os ventos tinham 4 estações, ou 4 tipos de vento. O primeiro dele era o vento que vinha por parte do norte, ou melhor dizendo, do sul, que era conhecido como ventos secos e áridos, os que cruzavam os desertos. O segundo vento era o vento fresco que vinha do norte. O terceiro vento era o vento que vinha acompanhado de tempestade. E o quarto vento que ele simbolizava era o vento que vinha árido, seco, mas também vinham com rajadas de areia. Então Israel estava recebendo uma palavra de Deus, que estava falando sobre aquele local, sobre 4 tipos de vento que Deus ia manifestar sobre aquele lugar. Quando nós lemos o texto, às vezes nós queremos entender e dizer que são 4 cantos, mas Deus não estava dizendo isso. Nós lemos bem claro Deus dizendo, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e traga vida ao que estava morto. Se eu fosse intitular uma mensagem aqui, eu diria os 4 tipos de vento que assopraram para dar vida ao que estava morto. Não foi um tipo de vento só. E quando nós falamos de vento, nós precisamos entender algumas coisas que a Bíblia Sagrada vai nos trazer. Quando nós falamos sobre vento, é bem fácil de entender que o primeiro vento que vem do sul ou do sudoeste, segundo os judeus assim entendiam, eles entendiam que eram ventos secos, áridos, que cruzavam o deserto. Quando nós falamos de deserto, é bem fácil lembrar de um texto da Bíblia Sagrada que vai falar sobre Moisés. Moisés foi o homem que Deus chamou e levantou para direcionar aquela nação a sair da escravidão do Egito e a fazer a nação de Israel ser conhecida mundialmente. Mas agora, quando Deus vai falar com Moisés, Moisés estava em um deserto. Por incrível que pareça, Moisés estava num deserto quando de repente Deus se manifestou a ele numa sarça ardente. A história é muito conhecida. A Bíblia vai dizer que Deus deu uma ordem para Moisés: volte para aquele lugar onde você estava e vai falar com o faraó. Para quê? Para que você possa liberar o meu povo e o meu povo vá adorar a Deus. O mais interessante é o local onde Deus estava direcionando para que onde eles fossem adorar, para adorar a Deus dentro do deserto. Como eu estava dizendo aqui, meus irmãos, o deserto não cresce nada. Nada que você coloque no deserto ele nasce. Nada que você plante no deserto ele vai ter como crescer. Por quê? Porque o lugar é muito seco, o lugar é muito árido, não tem uma frutificação. Mas Deus, quando falou a Moisés, Deus disse para Moisés: Moisés, volta lá, vai falar com o faraó e diga para faraó que eu quero liberar o meu povo para ir adorar a Deus no deserto. Quando nós falamos assim nessa palavra, às vezes a nossa mente entra em confusão. Como é que Deus pode mandar um povo para ir adorar a Deus dentro do deserto, aonde não vai ter fruto, aonde não vai crescer,
Como é que Deus pode fazer o povo sair de um lugar onde tinha água, de um lugar onde tinha alimento, para ir adorar a Deus dentro do deserto? Sabe o que é? É que com Deus a visão não é a visão humana, com Deus não é o discernimento humano. Quando nós estamos na presença de Deus, com Deus é assim. Até no deserto que nós passamos, pastores, Deus dá condições de nós adorar a Deus. Até no deserto que você está enfrentando, Deus vai te dar condição de você levantar a mão e adorar o nome do Senhor. Quem sabe você entrou aqui nessa noite dentro de um grande deserto, mas Deus está dizendo: eu vou levantar o meu libertador, e no meio do deserto tu ainda vai adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ver se você acredita mesmo nisso. Não importa o deserto que você passa, Deus está dizendo: ainda há tempo de adorar o nome do Senhor. Louvados quem veio adorar a Ele. Deixa eu ver quem veio. Quem veio adorar o nome do Senhor. Era por isso que Deus estava dizendo para Ezequiel os 4 tipos de vento. E o primeiro era o vento seco, era o vento árido, que no meio do deserto esse vento se cruzava. Foi no deserto mesmo que Moisés saiu caminhando, e quando viu algumas coisas acontecendo, ele se desesperou, segundo a visão humana. Mas a Bíblia vai dizer que dentro desse deserto 40 anos andaram, e nenhuma das suas sandálias vieram a se desfalecer, nenhuma das roupas vieram a se perder. Durante 40 anos andaram e nem nada tiveram que trocar. É interessante como Deus olha para nós. Nós olhamos para o nosso país que se encontra num verdadeiro deserto, mas nós que servimos e adoramos o nome do Senhor, ainda continuamos com nossas vestes intactas, com as nossas sandálias intactas. Deus está dizendo aqui: o país pode estar em crise, o planeta pode estar em crise, mas no deserto que tu anda, Deus não vai fazer você perder nada. Nada do que Deus te deu será perdido. O deserto é o lugar que Deus vai fazer você ter resistência para engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse primeiro vento eu costumo chamar de vento da resistência, porque é somente no deserto que nós temos condições de resistir a algumas tentações. Como foi contado aqui alguns testemunhos fortes, era o deserto que a irmã enfrentava, mas foi lá que Deus resistência. Pastores, hoje em dia nós vivemos uma época triste e infelizmente verdadeira. Há um costume dentro de algumas igrejas que nós não encontramos mais jovens como os encontramos aqui nessa noite. Agora chegou uma certa faixa etária, dos 15 aos 16 anos, os jovens vêm congregando e adorando o Senhor, mas quando chega numa certa idade, eles abandonam e só voltam de muito tempo. Eles não têm resistência, não passaram pelo deserto. Diferente da estrela da manhã que está aqui, eles estão firmes porque estão passando o deserto, eles estão de pé porque estão passando o deserto. E quer que eu te diga uma coisa? Se você está passando o deserto, levanta a tua mão para adorar a Ele, é porque Deus está dizendo: eu vou te dar resistência, eu vou te dar firmeza. O diabo pode até dizer: não vai ficar de pé, mas Deus está dizendo: eu já passei o deserto, eu tenho condições de andar, ainda porque eu passei o deserto, e o nome do Senhor Deus será glorificado. Quem já passou o deserto aqui? Cada um de nós temos o nosso deserto. Cada um de nós temos as nossas situações de passar pelo nosso deserto. Algumas pessoas passam deserto na sua vida financeira, outras passam na sua vida sentimental, algumas pessoas passam na sua vida espiritual. Mas não quer dizer que Deus se esqueceu de algumas delas, não quer dizer que Deus se esqueceu dela. O outro vento que Deus estava dizendo para Ezequiel, aos 4 tipos de vento, um desses ventos os judeus entendiam que eles vinham do norte, e do norte era o vento da calmaria. Quem é que não quer ter calma em algum lugar? Quem é que não quer ter calmaria na sua casa? De repente o conflito está tão grande, a única coisa que você tem pedido para Deus é que Deus te dê uma calmaria nessa situação. A minha vida financeira está tão difícil que eu gostaria que Deus acalmasse ela. Aí Deus começa a dizer a Ezequiel: profetiza os 4 tipos de vento, porque para dar vida para essa nação que está caída, eles precisam aprender a ter o vento da calmaria sobre as vossas vidas. Eles precisam entender isso. Pastor, o que é que você está querendo dizer? É que a Bíblia Sagrada vai dizer que quando Deus tirou o povo do Egito, antes de atravessar o Mar Vermelho, Deus deu uma direção para eles. Eles falou: o deserto que vocês vão passar é muito forte, o deserto que vocês vão enfrentar é muito quente, a temperatura chegava a aproximadamente 50 graus, é quase insuportável de se viver, é quase insuportável de andar. Mas Deus disse: eu tenho uma providência para levar calmaria para você, uma brisa leve e suave para te proteger. Aí a Bíblia diz que Deus colocou sobre
povo de Israel uma nuvem que caminhava com eles de dia. O que Deus estava dizendo era exatamente uma única coisa: vocês até vão passar o deserto, vocês até vão enfrentar esses 40 anos, mas haverá uma nuvem sobre as vossas cabeças, que o deserto em volta pode estar tudo morrendo, mas sobre a sua vida terá uma calmaria. Deus está dizendo aqui nessa noite que mesmo que você tenha que enfrentar o vento mais forte e contrário contra a tua vida, Deus ainda tem a calmaria para a tua casa, Deus ainda tem a calmaria para o teu ministério, Deus ainda tem calmaria para esse casamento. Louvado seja Deus. E por que calmaria? Calmaria simboliza descanso, paz. Uma das coisas que marcou a história de Israel foi quando Davi, ele estava guiando aquela nação, e Deus levantou o seu sucessor chamado Salomão para adentrar e centrar no reinado. A Bíblia diz que Salomão foi um homem de muita sabedoria. Salomão foi um homem que adquiriu para ele muita riqueza da parte do Senhor. Mas a Bíblia diz que enquanto Davi vivia, o reinado era confuso, de muitos conflitos. Davi conseguiu trazer de volta a arca do Senhor, que era a coisa mais importante para Israel, mas o reinado ainda tinha muitos inimigos. Davi, na sua velhice, sentou do lado de Salomão, começou a dar uma orientação para o seu filho. E que é um segredo de Deus: você que é jovem, quer ser honrado por Deus, aprende a honrar o pai dentro de casa, porque não é uma questão, meu pai pode ser o que for. A Bíblia não diz para você honrar se ele for bonito, a Bíblia não diz para você honrar o pai se ele é melhor do que os outros. A Bíblia diz: honra o teu pai e pronto, e acabou. E aí a gente não consegue entender porque muitas pessoas não conseguem ser honradas nas escolas, porque não conseguem honrar os seus pais dentro de casa. Davi chegou para orientar Salomão, e a orientação de Davi foi essa: olha, toma cuidado, tem 3 homens que andam no reinado que são muito perigosos. O nome deles é Joabe, um deles chama-se Simei, e o outro era o filho de Davi, chamado Absalão, que tinha se rebelado contra o sono. A Bíblia Sagrada vai dizer que quando Salomão entendeu que havia um conflito, ele tentou pegar a mulher que tomou conta de Davi. Salomão deu um decreto, e ele disse: vamos matar e acabar com esses homens. A Bíblia diz que Salomão mandou matar esses 3 homens dentro do reinado. E no capítulo 3 de 1 Reis vai estar escrito que a partir daquele momento o reinado de Salomão foi seguido de paz, foi seguido de calmaria. Eu preciso liberar uma palavra sobre a sua vida. Eu não sei como é que você recebe profecia, mas Deus está dizendo aqui: Ele precisa bater os inimigos que estão no seu caminho para trazer paz sobre a sua casa. Ele precisa bater os inimigos que tentam fechar as portas da igreja para levar paz para a sua família. Ele precisa bater os fofoqueiros da tua vida para levar paz para o teu ministério. Deixa eu ver se você crê mesmo nisso. Deus está liberando e está dizendo: eu abato os teus inimigos e sopro uma brisa leve e suave que vai te trazer calma, e o nome do Senhor Deus será glorificado. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui, eu estou sentindo o poder de Deus aqui, eu estou sentindo Deus dizer: haverá calmaria para pessoas que estão aqui, haverá tranquilidade para pessoas que estão em nosso meio. Louvado seja Deus, aleluia. Havia uma direção de Deus, Deus estava direcionando a nação. Ezequiel recebe uma profecia, e uma das outras palavras que ele vai dizer seria um terceiro vento. Assim como nós temos a nossa bússola norte, sul, leste, oeste, quando Deus profetizou, Ele começou a dar uma direção dizendo: profetiza os 4 tipos de vento que a nação de Israel precisa ter. Deus precisa soprar essas qualidades na sua vida, para que você possa ter resistência de passar por algumas coisas, para você que possa entender quando chegar o momento da calmaria. Porque não se lembrar de uma outra época? A Bíblia vai dizer que Jesus estava dentro de um barco, e a tempestade era muito grande, os discípulos se desesperaram, eles não sabiam o que estava acontecendo. A Bíblia diz que um dos homens foi lá chamar Jesus, e Jesus levantou, repreendendo ele, dizendo: homem de pequena fé, enquanto eu estou no barco, o barco não afunda. Olha aí o que Deus estava ensinando, olha aí o que Deus estava direcionando. Ele estava dizendo: uma tempestade, o vento pode ser até contrário, mas enquanto Jesus for o centro
centro da tua vontade, o teu barco não afunda. Enquanto Jesus estiver no centro do teu casamento, o diabo não destrói ele. Enquanto Jesus estiver no centro do teu relacionamento, o diabo não destrói ele. Enquanto Jesus estiver no barco da tua chamada, o teu ministério não para. Enquanto Jesus estiver dentro dessa igreja, a tendência é só crescer, pode até balançar, mas o barco não afunda. E ele está dizendo: eu estou dentro dele para trazer a calmaria que a tua vida precisa. Segura na mão desse irmão que está do seu lado aí, segura e diga para ele aí: Deus vai acalmar essa tempestade. Deus vai falar com ele com voz de profeta. Deus vai acalmar essa tempestade. Louvado seja Deus. O terceiro vento que Jesus vai dizer aqui era o vento que vinha do louvado seja de oeste, e que ele era seguido de muitas tempestades. Nós já estamos falando aqui sobre tempestade. E quem é que nunca passou por uma? Quem é que nunca enfrentou uma grande tempestade? Quem sabe um dia dentro da sua casa uma doença invadiu lá, tocou em algum dos seus familiares, e a tempestade parece que perturbou a sua mente. De repente perturbou toda a família correndo de um lado para o outro sem saber o que fazer. Quantas pessoas que eu conheço que tiveram problemas com a saúde. Há uns dias atrás agora vim perder um parente próximo que veio descer à sepultura por causa de um câncer. O desespero estava tomando conta daquela casa. Era a tempestade que estava lá invadindo. Mas quando nós falamos de tempestade, nós vamos entender algo muito interessante. A Bíblia vai dizer que no capítulo 14 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, ele estava querendo dar uma direção. Por que nós passamos por tempestade? Por que você enfrenta a tempestade? Por que chega momentos nós enfrentamos tempestade? Olhamos na Bíblia Sagrada 2 textos que falam sobre tempestade. No capítulo 8 de Mateus fala um, e no capítulo 14 vai falar outro. Um é diferente do outro, mas cada um tinha a sua importância, a relevância para nossas vidas. É porque nós precisamos entender e saber lutar contra as adversidades do dia a dia, as adversidades que a vida nos coloca. A vida nunca brincou com nós. A vida não brinca comigo, e ela nunca vai brincar com você. Se você não trabalhar, você fica sem comer. Se você não correr atrás de um estudo, você não consegue ser ninguém na vida. Se você não buscar a Deus, o diabo te arranca da presença do Senhor. Se você não entender a Bíblia, você vai ficar uma pessoa sem entendimento. Isso é a vida, são as adversidades da vida. Querendo você ser evangélico ou não, pentecostal ou não, falando línguas estranhas ou não, a vida ela não brinca com nós. E Jesus deixou uns ensinamentos. O vento que vinha do oeste, que era cercado de uma tempestade, ele vinha trazer um ensinamento para nós, situações para vencer as diversidades da vida. Porque se você olhar o vento, ele não é um vento normal. O vento normalmente ele traz a chuva e ele vai embora, mas esse vento ele é diferente. Ele vem e fica junto com a chuva. Era o vento acompanhado de uma grande tempestade. Jesus, uma certa feita, reuniu os seus discípulos que estavam sempre com ele, que tinham muita intimidade com ele, e disse para ele: entra no barco, porque eu quero que vocês passem de um lado para o outro. E a Bíblia diz que Jesus subiu ao monte para orar. Jesus estava orando, Jesus estava buscando a presença do Senhor, quando de repente no meio do mar, o barco começou a sacudir de um lado para o outro. O vento era contrário e muito forte. A Bíblia diz que além do vento ainda tinha uma tempestade de água que balançava o barco. Olhar para 12 mulheres gritando é uma coisa, mas imagina 12 homens gritando desesperado dentro de um barco. Era desesperador, é uma coisa que vai chamar a atenção. A Bíblia vai dizer que agora eles estão desesperados, mas eles procuraram Jesus. Jesus não está no barco. Eles buscaram a presença e não encontraram Jesus. Jesus não está no caos. Eu imagino os discípulos orando e indo para um lado para o outro e buscando: cadê Jesus? Está na proa do barco? Não, ele não está. Jesus está lá no fundo do barco? Jesus não está no barco. Eles desesperaram, o vento não parou, a tempestade não parou. Tem situações que Deus quer que nós tomamos o nosso discernimento. Há um costume muito errado em nosso meio. As pessoas costumam dizer que tudo é o diabo, tudo é o inimigo que faz, sendo que Deus deu a nós o livre-arbítrio de fazer as nossas escolhas. Jesus estava querendo ensinar algo para os discípulos entraram em desespero, chegando a acreditar: o barco vai afundar, não terá mais jeito, eu não consigo sair daqui, não tem mais o que fazer. Mas quando de repente Jesus começa a aparecer no meio do mar, era o motivo dele
eles se alegrarem, mas eles fizeram ao contrário. Eles olharam para aquilo e ficaram assustados. Eles disseram: é um fantasma? Quem é que está vindo ali? Jesus: calma, calma que sou eu. A visão que Jesus tinha deles era diferente. A visão que Jesus tinha dele era totalmente diferente. Enquanto eles olhavam para Jesus e não sabia quem era, Jesus olhava para eles e sabia muito bem aonde eles estavam. Existem momentos em nossas vidas que nós estamos numa situação tão adversa, querendo entender o que está acontecendo, e às vezes vamos para um culto como esse, pedimos a Deus uma palavra, Deus fala com todo mundo, mas parece que não falou comigo. Usou os profetas da igreja, mas não falou comigo, e a gente voltamos para casa vazio, preocupado, no meio de um barco de uma tempestade, um problema que está assolando a sua casa, quando de repente Jesus está dizendo de longe: pode ser que você não ouviu a resposta, mas mesmo de longe eu continuo tendo a mesma visão por você. Eu não esqueci de onde você está, eu sei o caminho que você tem andado, eu sei muito bem o que você está passando. A visão de Jesus é diferente da nossa. De repente você não ouviu Jesus da forma que você queria, mas Jesus está dizendo: eu estou andando pelas águas e continuo te vendo da mesma forma. Eu continuo andando pelas águas e te vejo da mesma forma do que antes. Louvado seja Deus. Quando foi chegando mais próximo, algumas pessoas começaram a entender, e um dos homens que me chama a atenção é Pedro. Se fosse para se falar de Pedro, aqui tem muita gente que conhece a história de Pedro. Quem era Pedro? Pedro era o homem que andava com uma espada na bainha e de repente cortou a orelha de Malco. Quem é Pedro? Todo mundo ia falar de Pedro. Pedro foi aquele homem que negou Jesus durante 3 vezes. É muito fácil lembrar dos nossos erros, mas é difícil lembrar das nossas qualidades. Sempre que lembram de nós, tem para dizer: aquele homem, porém, ele era isso. A Bíblia vai dizer no livro de Juízes, capítulo 11, verso 1: Jefte era um homem valente e valoroso, porém, filho de uma prostituta. Sempre querem lembrar de um problema seu, sempre querem apontar um dedinho para algo que você fez, mas Jesus não olha assim. A visão de Deus é diferente. Olha Jesus chegando no barco e Pedro foi ousado. A ousadia daquele dia valeu a pena. A Bíblia vai dizer que Pedro olhou e disse: Senhor, se é o Senhor mesmo, eu quero descer daqui e eu quero andar sobre essas águas. Se for o Senhor, eu quero que desça daqui e andar sobre as águas. A Bíblia diz que Jesus falou: então venha, desce agora, vem para cá. Sabe o que é que Deus estava dizendo? Ei Pedro, mesmo você nos seus erros, ei Pedro, mesmo você nas suas falhas, no dia que você quis usar a sua fé, eu estou disposto para te ajudar. Eu fico imaginando Pedro descendo e andando sobre as águas. A tempestade era grande, mas Jesus estava dizendo: vem Pedro, tu não vai afundar nesse mar não, tu não vai afundar nessa tempestade não. Deus está convidando pessoas aqui para usar a sua fé sobrenatural. Chegou a hora de você andar sobre as águas. Jesus está convidando alguém aqui. Jesus está estendendo as mãos para alguém aqui, dizendo: ei Pedro, vem para cá. Ei, vem Pedro, venha porque tu não vai morrer aí não. Eu não vou deixar o teu barco afundar. Começa a andar. Se o barco está muito difícil, hoje chegou a noite de você andar sobre as águas. Jesus vai levantar pessoas aqui que vai começar a andar sobre as águas da tempestade, a tempestade da tua casa, a tempestade do teu ministério. Ei, desça daí, venha. Jesus está te chamando: venha e anda sobre essas águas. Louvado seja Deus. Pedro está andando sobre ela. Pedro está andando sobre as águas e olhando o que está à sua volta. Pedro está aprendendo a vencer as adversidades da sua vida. Quem sabe sempre vão lembrar de Pedro dizendo: você foi o homem que negou Jesus, você foi o homem que cortou a orelha de Malco, você era um homem muito ousado na frente. Como será que os discípulos olhavam para Pedro naquele momento? Quantas vezes somos rejeitados por pessoas que estão à nossa volta? Quantas vezes que falamos que queremos fazer algo para Deus, alguém chega e bate: não, deixa isso para lá, irmão, isso aí não é para você. Imagina Pedro, que era questionado naquele dia. Ele falou: não quero saber o que vão dizer de mim. Hoje eu vou descer esse barco sim. Hoje eu vou andar sobre essas águas sim. Quem sabe você entrou aqui com momentos de acusação sobre a tua casa, sobre a sua mente, sobre o seu casamento, sobre a sua vida, até mesmo o teu chamado. E Jesus falando: eu não estou olhando para nada disso. Eu só estou dizendo uma coisa: desce do barco e vem andar sobre as águas comigo hoje. E vem descer desse mar aí. Enfrenta essa tempestade. A vida não pode parar você. Você tem a presença de Deus sobre a sua casa, a presença de Deus sobre a sua vida. Louvado seja Deus.
Eu vou deixar você adorar o nome dele, porque Deus está dizendo aqui, ele está levantando pessoas aqui que estavam querendo parar, que estavam querendo desistir. Ele está dizendo: vem andar sobre as águas, Pedro. Chega de ver o natural, chegou a hora de você ver o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Tem momentos que Deus vai nos convidar para nós vermos coisas que vai chamar a atenção de Deus. Todos os milagres que Jesus operou sempre foi seguidos de fé. Você não entra nesse lugar dessa empresa se você não acreditar. Você não vai conseguir resgatar o seu casamento se você ficar incrédulo. Você não consegue entrar nessa faculdade se você não usar a sua fé em ação. Mas às vezes a vida, ela é cruel com nós. Ela não brinca com nós. Ela quer passar por cima de nós. Ela quer nos matar. A tempestade vem, o país entrou em crise. Alguém ficou desempregado na minha casa. Adeus o sonho da faculdade. Não vai dar mais para comprar o tão sonhado carro que eu estava querendo. A tempestade invadiu a minha casa e uma doença invadiu um familiar meu. E agora? Aí a gente se senta dentro do barco e faz como os outros 11 e começa a gritar: Jesus, eu não sei, agora vamos morrer. Eu já procurei em todos os lugares, não sei mais o que fazer. O barco está balançando de um lado para o outro. Na outra vez Jesus estava aqui, mas agora ele não está. Aí Jesus convida nós para fazer coisas que vai chamar a atenção de Deus, que vai fazer despertar o coração de Deus. Para falar de Pedro seria muito fácil e dizer: você afundou. Mas você conhece alguém além de Jesus que andou sobre as águas? Você conhece alguém além de Jesus que andou sobre as águas a não ser Pedro? Quem sabe Deus está querendo fazer isso com você e fazer algo diferente na sua vida. Ei, se você canta, você não vai cantar mais como todo mundo canta. Se você prega, você não vai pregar como todo mundo prega. Se você tem um momento de chegar em algum lugar, você não vai ser igual a todo mundo. Deus está te chamando aqui nessa noite para você ser diferente, irmão. Para você ser diferente de todas as pessoas que estão em volta de você. Eu posso ser o que for, mas eu ainda andei sobre as águas. E Jesus, no momento certo, oportuno, ele disse: ei Pedro, quando Pedro começou a olhar para a tempestade, quando Pedro começou a olhar para o vento contrário, Pedro começou a afundar, mas nem por isso Jesus deixou de estender as mãos. Eu não sei em que caminho que você está, que lugar dessa tempestade que você está andando, mas eu estou vendo a voz de Deus dizendo: as minhas mãos estão estendidas para te levantar. As minhas mãos estão estendida para te levantar, e depois que te levantar eu vou te colocar de pé. Jesus vai colocar alguém de pé aqui, que estava prostrado, que estava caído, que não tinha mais força para caminhar. Deus está dizendo: você já andou o suficiente, chegou a hora de eu pegar você pelas minhas mãos e te levantar. Deus vai te levantar, Deus vai te levantar, Deus vai te levantar. Eu vou continuar falando até você melhorar o nível dessa glória. Deus vai te levantar, Deus vai te levantar, Deus vai te levantar, Deus vai te levantar, Ele vai te levantar. A presença de Deus está dizendo aqui: eu vim colocar quem estava caído de pé, de pé. Eu vim colocar você de pé novamente. Eu vim tirar você do meio dessa tempestade. Você não será mais rejeitado na sua escola, você não será rejeitado pela sua família. Deus vai te colocar de pé. Você está sentindo a graça dele aí? Jesus está falando profundo com almas aqui. Jesus está falando profundo com almas aqui. Está levantando pessoas aqui. Tem coisas que são íntimas e sentimental que você não vai contar para ninguém. Mas Jesus te conhece, Pedro. Ele sabe em que lugar que você está no mar. O vento soprou contra. E Jesus levantou e colocou ele de pé. Maravilha. O vento que nos ensina a vencer as adversidades da vida. Quantas pessoas que têm promessa, irmão, que receberam promessas, pastores, de pregar sobre o mundo inteiro e não saíram do bairro onde mora. Pessoas que receberam a promessa
de, sei lá, entrar numa grande faculdade e não conseguir estudar até o ensino médio. O que é isso? Deus errou? Não, Deus não erra. Deus não errou. Tu lembra-se de Saul? Saul foi escolhido, foi Deus que colocou, e um dia ele rejeitou o que Deus deu para ele. Deus começou a falar: eu já te rejeitei, Saul. Estou à procura de alguém mais qualificado do que você para colocar no seu lugar. Às vezes nós não damos valores, às vezes em uma situação simples, em um culto simples, às vezes como uma festividade como essa. Eu digo simples porque no céu será muito maior do que nós vamos ver aqui. Às vezes passamos despercebido, foi mais uma festividade, não foi. Foi mais um culto, não foi. Nunca é diferente, nunca é igual um do outro, sempre é diferente. Sempre não é a mesma coisa. Nunca vai ser igual, louvado seja Deus. E a gente não entendemos por que Deus faz isso. Não entendemos por que Deus permite isso, porque Deus não faz nada por acaso. Tudo de Deus tem propósito. Quando Deus levanta Davi para sentar no reinado, Deus olhou e disse para Samuel: eu achei um melhor do que você, Saul. Eu achei outro melhor do que você para sentar no seu lugar. Eu preciso dizer isso aqui é muito forte e sério. Nós vivemos numa época em que as pessoas oram fielmente para casarem, para se relacionarem, para entrar na empresa, mas quando entra, não dá valor. Quando o esposo chega, desvaloriza. Quando a esposa chega, maltrata. Pastor, você está dizendo o quê? Não sou a favor do divórcio, nunca, e nunca fui, porque eu sou fiel à palavra do Senhor. Mas explica para mim a história da rainha Vaste. Explica para mim porque ela estava no lugar de honra, a mulher de Assuero, e não valorizou o lugar que Deus colocou ela. A ordem dos príncipes foi uma só: vamos reunir, vamos tirar a Vaste e colocar outra melhor do que ela no lugar dela. Mas o recado que a gente vê às vezes é isso: é porque você não conhece a minha esposa, você não sabe quem é que está lá. Igual eu, para aturar, não tem outro não. Deus está dizendo: eu tenho um melhor do que você para sentar no seu lugar. É porque você não conhece a minha mãe, a mãe da fulana que é boa, o pai do irmão lá que é o bom. Jesus está dizendo: eu tenho um melhor para colocar no seu lugar. Brinca, não leve a sério não. Ah, mas é porque ele prega e eu não gosto, eu não vou fazer. Deus levanta e põe outro. Quantas pessoas que era para estar sentado aqui hoje não estão. Quantas pessoas querem para estar aqui hoje não estão. Louvado seja Deus. A adversidade da vida veio, elas não aprenderam a lidar com elas. Jesus te trouxe para você refletir mesmo. Porque eu sou pentecostal até o tutano dos meus ossos. Se deixar eu saio correndo no meio dessa igreja. Mas do que adianta pular, rodar e chegar em casa e voltar a ser a mesma pessoa? Um mau marido, um mau filho, um mau irmão, um mau obreiro, um mau pregador, um mau cantor, um mau pastor, um mau membro da igreja, um mau dizimista. O que vai me adiantar disso? Aí Jesus ensina e disse: você não vai morrer no meio dessa tempestade. E quando ele entrou no barco, a Bíblia diz que a bonança veio e o mar se acalmou. É simples, é só você deixar ele fazer por você que ele acalma a sua tempestade. O quarto e último vento é o que eu mais gosto e é o que mais me chama a atenção. Porque a Bíblia diz que os judeus entendiam que um desses ventos, eles eram áridos, secos, mas eles eram seguidos de rajadas de areia, como tempestades de areia. No deserto isso é frequente. É fácil de você chegar no deserto e encontrar uma tempestade como essa. De repente o vento vem forte, a areia se levanta, e se você ficar de pé e não se deitar, é capaz de você ir a óbito. É muito forte. Mas aonde surgiu essa tempestade? Da onde foi? E meditando na Bíblia Sagrada, eu vi Miriam fazendo um cântico a Deus, dizendo o que Deus fez. Quando Deus parou a nação na frente do Mar Vermelho, Moisés não sabia mais o que fazer. Não tinha mais o que pensar, e de repente ele começou a falar com Deus. E Deus começou a dizer para ele: Moisés, não precisa se preocupar, essa luta não é sua, essa peleja é minha e eu vou pelejar por vós. A Bíblia diz que Deus soprou das suas narinas, de repente o mar se abriu. Pastor, veio seguido de tempestade? Não, nessa hora não. Moisés vem com o povo de Israel e começa a passar no meio do mar.
na frente aquela nuvem conduzindo eles. Quando de repente Faraó parou no alto do monte e começou a olhar enfurecido, disse: nós não vamos deixar ele chegar até lá, vamos matar todo mundo no meio do mar. É na hora que esse milagre está para acontecer, nós vamos destruir todos, não vai ficar ninguém. Eu fico imaginando o Faraó dizendo, levantando a mão, dizendo: vai lá, prepara aqui as carruagens e vão atrás do povo hebreu, matam todos, não deixam ninguém. E eles começaram a descer constantemente para destruir o povo. Eles começaram a descer naquele lugar para matar. Quando de repente a Bíblia diz que aquela tocha, ela saiu e se pôs adiante, atrás do povo de Israel, e eles faziam diferença. Quando de repente Deus começa agora a soprar sobre aquele povo, Deus começa agora a fazer o caminho ficar tortuoso, e os inimigos começaram a se embaraçar. Lá na frente Moisés vai parar, olhar para trás e ver todo o povo não conseguindo chegar, e Deus dá uma ordem para Moisés, fala: Moisés, levanta a tua mão para o céu, levanta a sua mão para o céu e abaixa ela, porque agora eu vou soprar e vou fechar esse mar. A tempestade vai acabar com os seus adversários. Sabe o que é que eu consigo entender com tudo isso? Que Deus não tinha um propósito de abrir o mar vermelho para passar o povo de Israel. Não era esse o propósito de Deus. O propósito de Deus era abrir o mar para destruir todos os inimigos de Israel. Eu vou repetir isso de novo. O propósito de Deus era abrir o mar vermelho para a nação passar, mas ali dentro Deus ia acabar com todos os inimigos de Israel. Quem sabe o caminho que você está chegando para ir até a promessa que Deus te fez está sendo a mais longa e mais distante, mas Deus está dizendo algo aqui nessa noite. Esse caminho tem um propósito de destruir todos os inimigos da sua casa, todos os inimigos do seu ministério. Vai chegar a hora que o mar abriu para você passar, mas quando tu virar as costas, ele mesmo vai se fechar, e não vai ficar nenhum egípcio para contar a tua história, não vai ficar ninguém mais para fazer fofoca da tua vida, não vai ficar ninguém para querer matar a tua casa. Deus está dizendo nessa noite: eu vou soprar o vento para derrubar o seu potente, e o nome do seu Deus será glorificado. Esse vento tem um propósito, o propósito de derrubar os nossos oponentes. O Salmo 91 tem uma passagem que é linda e maravilhosa, e vai dizer: 1000 caiu ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nenhum tocará em vós, e você ficará de pé. Não haverá ninguém que vai conseguir parar a tua casa, não haverá ninguém que vai interferir no seu namoro, não haverá ninguém que vai conseguir fazer você se divorciar na sua casa, não vai haver ninguém que vai conseguir parar a tua chamada. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você continua passando o mar, continua caminhando no mar, continua passando a jornada, continua caminhando até a terra prometida. Deus está dizendo por essa palavra: você pode ver o adversário do teu lado, mas ele não toca em você. Louvado seja Deus. Você acredita nisso? Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Deus está dizendo isso. Deus está dizendo isso. O vento, a Bíblia diz que foi com as narinas de Deus que ele soprou e o mar se abriu. Quando ele soprou esse vento, ele estava dizendo: agora você já tem condições de adentrar na terra prometida e tomar posse daquilo que Deus lhe prometeu. Mas por que Deus ia falar sobre vento para Ezequiel? Qual é o sentido de Deus falar sobre 4 ventos para o profeta Ezequiel? Qual era a fundação, ou firmamento, ou entendimento de Deus para dizer para Ezequiel profetizar sobre os 4 tipos de ventos? Joel falou dele. Joel profetizou dizendo que naquele grande dia muitos profetizarão, pastor. Os jovens terão visões, os velhos sonharão, falarão novas línguas. No capítulo 16, 14 de João, Jesus vai dizer algo, dizendo: eu enviarei para vós o Espírito Santo, o Consolador, o Ajudador, que vos ensinará todas as coisas, que vai dar o fortalecimento para a sua vida.
Aí em Lucas 24:49 ele complementa dizendo: aguardai-vos em Jerusalém, até que do alto sejai-vos revestidos de poder. Que poder era esse, irmão? Eram esses 4 ventos agora que eles vão se encontrar em uma só. E Deus agora vai dizer agora algo mais profundo ainda, que agora o Espírito é sem medida, não tem mais separação não, você vai encher o cálice até transbordar. O salmista começou dizendo no Salmo 23: enche o meu cálice, a minha cabeça com o cálice, unge até que o cálice transborda. Deus estava dizendo: a manifestação que vai vir no tempo da graça será a presença do Espírito Santo. E a Bíblia diz que no livro de Atos dos Apóstolos capítulo 2, do céu vinha descendo como um vento impetuoso e soprou sobre aquela casa, e todos que estavam ali começaram a falar em novas línguas. Eles foram batizados com o Espírito Santo. Quem sabe você entrou aqui precisando de um renovo, e Deus está dizendo: vai soprar o vento nessa casa hoje, vai soprar o vento sobre essa casa hoje. Você que não é batizado com o Espírito Santo, abre a tua boca, porque Deus quer te batizar nessa noite. Ele está dizendo: vai vir do céu o vento impetuoso para encher a tua vida, para encher a tua casa, para encher a tua vida de poder, de revestimento. Comece a receber poder de Deus nessa noite, porque Deus está querendo fazer um mover sobre a sua casa. Oh, a Bíblia vai dizer que agora eles começam a conversar entre eles, e muitas pessoas começaram a questionar, dizendo: eles estão bêbados, eles não sabem o que estão fazendo, eles não estão falando nada, quando de repente Pedro se levantou no meio da multidão. O mesmo Pedro que ninguém dava nada, e começou a explicar para ele: não, eles não estão bêbados, eles não estão com moço, não, eles estão cheios do Espírito Santo, eles receberam poder, receberam virtude do céu. Eu não sei como é a sua vida, mas como pregador da palavra e profeta do Senhor, Deus está dizendo: Ele vai revestir a sua vida com poder. Você não será mais a mesma pessoa, você não será mais a mesma pessoa. Deus vai revestir você de autoridade, Deus vai revestir você da unção de Deus. A Bíblia vai dizer que quando eles estavam reunidos, desceu do céu o fogo, como línguas repartidas como de fogo. Ali eles começavam a falar. Eu olhei para a Bíblia Sagrada e comecei a entender que a reunião daqueles ventos estava chegando agora naquele momento. Era a mesma coisa que Deus dizendo para Ezequiel: profetiza sobre essa casa, porque o vento vai descer. Profetiza sobre a sua casa, porque a presença de Deus vai entrar sobre você. Aí a Bíblia disse: como vento impetuoso, ele desceu do céu e começou a soprar, e começou a encostar nas pessoas, e as pessoas começaram a receber a unção de Deus. Tinha pessoas que estavam paradas, e de repente, não sei, começaram a levantar, a falar línguas estranhas. Outras começaram a sapatear, quem sabe algumas delas começaram a ser arrebatadas. Mas no meio daquele mover, Deus estava batizando a igreja dele com fogo que vinha do céu. E se você acredita nessa palavra, recebe em nome do Senhor Jesus. Eu vejo Deus batizando pessoas com o Espírito Santo de Deus aqui. Eu vejo Deus renovando pessoas com línguas estranhas aqui. Cadê os crentes batizados com o Espírito Santo? Abre a tua boca para receber de Deus. Abre a tua boca para receber. Tem mover de Deus acontecendo aqui. Cadê os profetas do Senhor nessa casa? Deixa eu ver. Já tem gente recebendo no fundo da igreja. Já tem gente recebendo aí. Abre a tua boca e recebe de Deus. Raianda calanda sorrifanda, rixanda rafonda calaianda sur. Deus vai revestir a tua vida. É de poder, é de poder, é de poder, é de poder. Você pode abrir a boca para glorificar, você pode abrir a boca para adorar. Deus está convidando você para receber o que Deus tem para dar para a sua vida. Cadê os profetas dessa casa? Vai ficar me olhando ou vai abrir a boca para adorar? Vai ficar me olhando ou vai receber o poder de Deus? Vai ficar calado, é? Abre a boca, profeta.
Rai anda só. O vento está passando aqui. O vento está passando aqui. O vento está passando aqui. O vento está passando ali, ó. Já tem gente recebendo aqui na frente. O altar está recebendo poder aqui, ó. Ó, tem gente já falando em línguas estranhas aqui. Se der vontade de chorar, chora. Se der vontade de sair do teu banco e abraçar alguém, levanta daí. Abraça e deixa Deus sujar. Cadê os profetas dessa casa aqui? Cadê os profetisas dessa casa aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, meu Deus do céu. Deus está dizendo ao meu coração que uma nuvem de glória está repousando sobre essa casa. Uma nuvem de unção está repousando sobre essa mocidade. Abre a tua boca para adorar. Deus vai levantar profetas aqui. Deus vai levantar jovens dessa mocidade para profetizar. Deus vai levantar jovens dessa mocidade como pregoeiras da sua palavra. Se coloca de pé, se coloca. Por gentileza, se coloca de pé. Eu preciso fazer algo profético aqui. Eu preciso fazer algo profético aqui. Lamandaraço. Eu quero que você fique de frente para a pessoa que está do seu lado. Mas você não vai tocar nela. Você vai ficar com as mãos assim, ó, bem próximo dela. Vem aqui, irmão, por gentileza, assim, ó. Você vai ficar, levanta a mão aqui, por gentileza, assim, ó, paradinho na frente dela. E eu vou orar a Deus aqui do céu. E você vai tocar na mão dessa pessoa que está aí do seu lado. O que Deus vai manifestar sobre a sua vida. Deus vai começar a tomar pessoas aqui em dom de profecia. Deus vai começar a arrebatar pessoas aqui nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando eu contar 3, você coloca a mão nela e diga: receba. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu conto 1. Ramanda Candarai Andasu Lafonda Candará. Tem uma nuvem de glória sobre essa casa aqui. Eu conto 2. Eu conto 2. Rai Candasonda Fai Andasu. Eu conto 2,5. Anamanda Raço. Deus está soprando sobre essa casa a presença de Deus. Eu conto 3 em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba em nome de Jesus. Raço da Calafonda Riz Lamanda Conda. Só segura, segura. Não larga não, não larga não. Deus vai começar a usar pessoas no dom da profecia aqui. Deus vai começar a levantar pessoas aqui. Deus vai começar a batizar pessoas com o Espírito Santo de Deus nesse lugar. Raço Lamanda Riz Amdaracanda Fonderi Lamanda Canda. Profetiza sobre a vida dela aí. Abraça essa pessoa, ministra sobre a vida dela aí. Rai, anda sunderafondeka. Eu estou com vontade de sair correndo aqui, porque Deus está dizendo: eu vou renovar a vida de pessoas aqui nessa noite. Eu estou sentindo Jesus passeando no meio da casa. Eu estou sentindo Jesus passeando no meio da casa. Ei, abre a boca, profeta. Não segura não, tu fala em línguas estranhas. Abre a boca para adorar. Rasolianda Candarai Ashui Lafonde Calamanda Raiandas. Oh, vai recebendo aí, vai. Olha aí, já tem gente chorando aqui, ó. É sinal de que Deus está falando profundo. Já tem gente falando línguas estranhas aqui no meio da igreja. Eita, eu ainda acredito que eu estou no meio da igreja pentecostal, onde os profetas não têm medo de entregar o que Deus mandou falar. Abra a tua boca. O vento não desce à toa. O vento não desce à toa. Jesus não vem revestir a sua vida à toa. Olha aí a mocidade sendo renovada. Essa mocidade vai ser renovada agora. Essa mocidade vai ser renovada. Já tem crente sendo batizado com o Espírito Santo aqui. Oh, Ramanda Candarai Andaço. Isso aqui não é programação do pastor, não. Isso aqui não foi algo determinado por mim, não. É Deus que está dizendo: vai, vai, porque meu povo precisa receber poder. Vai, porque meu povo precisa ser revestido. Vai, porque o povo precisa dessa unção. Aleluia. Eu vou deixar você adorar. Eu vou fechar a boca e eu vou deixar você adorar. Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo a língua do céu aqui, ó. Já tem gente recebendo mais do que você veio buscar nessa noite. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Isso aqui é Deus dizendo: o vento está entrando aqui, ó.
É Deus dizendo: eu soprei o vento, mas eu vim dar vida. Eu vim dar vida nesse lugar. Rai candalanda suish.